Parte 3, Juízes 10. Jair, gileadita da tribo de Manassés, governou em seguida todo o povo de Israel. Ele era feliz em tudo, particularmente quanto a seus filhos. Teve 30, todos corajosos e homens de bem que ocupavam as primeiras colocações na província de Gileade. Depois de ficar 22 anos nesse importante cargo, morreu e foi sepultado com muita honra em Camon, uma das cidades desse país. O desprezo então demonstrado pelos israelitas para com a lei de Deus lançou-os num estado ainda mais infeliz que o de onde haviam saído. Os amonitas e os filisteus entraram em seu país com um poderoso exército, devastaram-no completamente e tornaram-se senhores dos países situados para lá do Jordão. Depois intentaram passar o rio e conquistar também todos os outros. Os israelitas, mais prudentes pelo castigo recebido, recorreram a Deus e imploraram o seu auxílio. Ofereceram-lhe sacrifícios e rogaram que, se ele não queria acalmar totalmente a sua cólera, pelo menos a diminuísse. Deus deixou-se comover pelas orações e prometeu-lhes auxílio. Assim, marcharam contra os amonitas, que haviam entrado na província de Gileade. E como lhes faltava um chefe, Jefté gozava de grande fama, tanto por causa do valor de seu pai, quanto por manter ele mesmo um importante corpo de soldados, mandaram-lhe pedir que os comandassem, prometendo-lhe não ter jamais outro general senão ele, enquanto vivesse. Em princípio, ele recusou o oferecimento porque não o haviam ajudado contra seus irmãos, quando estes o trataram indignamente, expulsando-o de casa depois da morte do pai, com o pretexto de que a mãe dele era estrangeira e ele a desposara por amor. Foi para se vingar dessa injúria que, depois de se retirar para Gileade, ele tinha por sua conta os soldados que queriam servir. Porém, não podendo resistir às insistentes petições dos israelitas, reuniu seus homens aos deles e fizeram juramento de obedecer-lhe como seu general. Depois de calcular com muita prudência tudo o que era necessário, e após levar o seu exército para a cidade de Mispa, mandou embaixadores ao rei dos Amonitas para queixar-se de que ele havia entrado em um país que não lhe pertencia. O soberano respondeu, por meio de outros embaixadores, que era ele quem tinha motivo para se queixar dos israelitas, porque depois de terem saído do Egito, eles haviam usurpado o país de seus antepassados, legítimos senhores daquela terra. Jefité respondeu-lhe que o senhor deles não podia achar estranho nem que os israelitas possuíssem as terras dos amorreus, que, ao contrário, deveria agradecer por elas terem sido deixadas, estando em poder de Moisés conquistá-las, que não estavam dispostos a lhe deixar um país que havia ocupado depois de uma ordem recebida de Deus, e que possuíam há 13 anos, e que assim só lhe restava resolver o litígio pelas armas. Jefité, após despedir os embaixadores dessa maneira, fez voto a Deus. Se ele lhe desse a vitória, sacrificar-lhe-ia a primeira criatura viva que encontrasse no seu regresso. Travou-se a luta e ele venceu os inimigos, perseguindo-os até a cidade de Maniate. Entrou no país dos Amonitas, tomou e arrasou várias cidades, cujos despojos distribuiu aos soldados, e assim gloriosamente libertou a sua nação da servidão, a que estivera sujeita durante 18 anos. Porém, quanto fora feliz nessa guerra e merecer as honras que recebeu da gratidão pública, foi ele infeliz em sua vida particular. Pois a primeira pessoa que encontrou voltar para casa foi a sua única filha, ainda virgem, que vinha ao seu encontro. Ele sentiu o coração partir-se de dor. Soltou um profundo suspiro, lastimou a tão funesta prova de afeto que ela lhe dava e disse-lhe que, por infeliz coincidência, ela seria a vítima que ele se obrigara a oferecer a Deus. Aquela generosa moça, em vez de se espantar com essas palavras, respondeu-lhe com maravilhosa firmeza que a morte que tinha por motivo a vitória de seu pai e a liberdade de seu país só lhe poderia ser muito agradável, e que a única graça que pedia era o tempo de 2 meses para se lamentar com as suas companheiras por ter de se separar delas ainda muito jovem. O infeliz pai não teve dificuldade em lhe conceder esse pequeno favor. E depois desse tempo sacrificou a filha inocente que Deus não desejava dele e que nenhuma lei obrigava a oferecer-lhe.
mas ele quis cumprir o voto, sem considerar o juízo que os homens poderiam fazer de sua ação. Juízes 12. A tribo de Efraim declarou-lhe guerra pouco depois sob o pretexto de que, para obter sozinho a glória de ter derrotado e se aproveitado dos desejos dos inimigos, ele empreendera a peleja sem eles. Primeiro, ele lhes respondeu com muita doçura que era ele quem se devia queixar, pois eles, tendo visto os compatriotas empenhados em tão grande guerra, lhe recusaram o auxílio que tinha por obrigação oferecer. Censurou-os em seguida, porque, não tendo se atrevido a lutar contra o inimigo comum, agora achavam-se de apresentar corajosos contra os próprios irmãos. Por fim, ameaçou castigá-los com o auxílio de Deus se persistissem naquela loucura. Quando ele viu que não se acalmavam com essas razões, mas ameaçavam com um grande exército que havia recrutado de Gileade, marchou contra eles, atacou-os e o venceu. Colocou-os em fuga, mandou tropas para controlar as passagens do Jordão, pelas quais eles poderiam escapar, e matou os 42.000 deles. Esse generoso chefe dos israelitas morreu depois de desempenhar por 6 anos tão elevado cargo. Foi enterrado na cidade de Sebei, na província de Gileade, onde ele nascera. Ibissã, da cidade de Belém, da tribo de Judá, sucedeu Jefité no governo supremo e desempenhou durante 7 anos esse cargo sem nada ter feito de memorável. Elon, da tribo de Zebulon, sucedeu e, no que é digno de memória, durante os 6 anos em que esteve no governo, não fez mais que Ibissã. Abidom, filho de Iléu, da tribo de Efraim, sucedeu Elon, e os israelitas desfrutaram durante seu governo de tão profunda paz que ele não teve oportunidade de fazer algo memorável. Assim, a única coisa extraordinária que se pode notar em sua vida é que, ao morrer, ele deixou 40 filhos e 30 filhos de seus filhos, todos vivos, perfeitos e habilmente capazes. Morreu muito velho e foi enterrado com grande magnificência no lugar onde havia nascido. Capítulo 10. Os filisteus vencem os israelitas e os tornam tributários. Nascimento milagroso de Sansão e sua força prodigiosa. Males que causou aos filisteus e sua morte. Juízes 13. Depois da morte de Abdom, os filisteus venceram os israelitas e os tornaram tributários durante 40 anos. Por fim, eles quebraram o jugo de maneira como vou descrever. Manoá, que era sem contestação o primeiro dentre todos os da tribo de Dan, homem de grande virtude, desposou a mais bela mulher do país. E sua paixão por ela era tão grande que não podia ser isenta de ciúme. Como não tinham filhos e os desejavam com muita afã, pediam-nos continuamente a Deus e particularmente quando se retiraram para uma casa de campo que possuíam perto da cidade. Um dia, estando a mulher sozinha, um anjo apareceu-lhe sob a forma de um moço de incomparável beleza e porte admirável, dizendo que viera anunciar-lhe da parte de Deus que ela seria mãe de um menino maravilhosamente belo, cuja força seria tão extraordinária que, mesmo antes de entrar no vigor da juventude, ele venceria os filisteus. Deus, porém, proibia que lhe cortasse o cabelo e ordenava que lhe dessem somente água como bebida. Ela contou tudo ao marido e descreveu com tanta insistência a graça e a beleza do moço, que esses louvores aumentaram ainda mais o ciúme de Manoá. Ela percebeu, e como era não menos casta que bela, rogou a Deus que curasse o marido de tão injusta suspeita, enviando outra vez um anjo, a fim de que ele mesmo pudesse vê-lo. Sua oração foi ouvida, e estando ambos em casa, o anjo apareceu a ela. A mulher rogou-lhe que esperasse enquanto ia buscar o marido. O anjo consentiu e ela trouxe-o logo. Ele viu então com os próprios olhos esse embaixador de Deus, contudo não ficou curado do ciúme. Rogou-lhe que contasse o que dissera a mulher, mas o anjo respondeu ser suficiente que ela o soubesse. Manoá pediu-lhe então que dissesse quem era, a fim de que, quando tivesse um filho, pudesse agradecer-lhe com presentes. O anjo respondeu que não tinha necessidade de presentes e que não dera tão boa notícia com o fim de obter alguma vantagem. Manoá insistiu, suplicando que ao menos lhe permitisse usar do direito da hospitalidade, o que obteve com a condição de que se demorasse pouco. Manoá matou um cabrito e a sua mulher o cozinhou. Quando estava pronto, o anjo disse-lhe que não pusesse no prato, mas sobre a pedra nua com alguns pães.
Eles obedeceram. Ele tocou na carne e nos pães com uma vara que trazia na mão, e dela saiu imediatamente uma chama que os consumiu inteiramente. Manoá e sua mulher viram então o anjo elevar-se para o céu no meio da fumaça daquele fogo, que servia como de carro para transportá-lo. Essa divina visão causou grande tristeza a Manoá, porém a mulher exortou a nada temer e garantir-lhe que aquilo lhe seria vantajoso. Logo depois ela ficou grávida e nada esqueceu do que lhe fora ordenado. Teve um filho ao qual chamou Sansão, isto é, forte. E à medida que ele crescia, a sobriedade e o comprimento dos cabelos confirmavam o que dele fora predito. Juízes 14. Estando ele já mais adiantado em anos, seu pai e sua mãe levaram-no a uma cidade dos filisteus chamada Tina, onde havia uma grande assembleia. Ali enamorou-se de uma jovem do lugar e rogou aos pais que lhe permitissem desposá-las. Disseram-lhes que não era possível porque ela era estrangeira, e a lei proibia semelhantes uniões. Mas ele se obstinou de tal modo em querer esse casamento, que eles por fim consentiram, e a jovem lhe foi prometida. Deus também o permitiu para o bem de seu povo. Como ele ia frequentemente à casa do pai da moça para visitá-la, um dia encontrou um leão no caminho. Embora não tivesse armas, não sentiu medo. Correu para o leão, tomou pela garganta, esquartejou e atirou o cadáver a uma moita perto da estrada. Alguns dias depois, quando passava pelo mesmo lugar, viu algumas abelhas fazendo mel no corpo do leão. Tomou deles 3 favos e levou-os com outros presentes à sua noiva. Força tão extraordinária causou tão apreensão aos pais da moça que eles convidaram para as núpcias 30 moços de sua idade, com o pretexto de lhe fazerem honra e ao mesmo tempo acompanhá-lo. Mas na realidade era para estarem alerta caso ele tentasse fazer alguma coisa. No meio da alegria da festa, Sansão disse aos companheiros: Tenho uma adivinhação para vós. Se a resolverdes, em 7 dias darei a cada um a cinta e um casaco. O desejo de demonstrar esperteza e de obter o que ele pretendia fez com que insistisse em conhecer a questão. Então ele disse: Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Eles levaram 3 dias tentando solucionar o enigma e, não conseguindo, rogaram à mulher dele que o obrigasse a revelá-lo e depois transmitisse a eles a solução. Ela disse-lhes que era difícil, mas eles ameaçaram queimá-la. Então pediu a Sansão que lhe explicasse o enigma. Em princípio, ele negou, mas depois, vencido pelas lágrimas da mulher e pelas queixas de que ele fazia pouco caso do amor que ela lhe devotava, e também sendo que nada pudesse desconfiar, contou-lhe que havia matado um leão e encontrado depois em suas falsas os 3 favos de mel que lhe havia trazido. Os moços, então cientes do seu segredo, foram ter com ele no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, e disseram: Nada há de mais terrível que o leão, nem de mais doce que o mel. E Sansão citou-lhes um provérbio: Se não lavrasses com a minha novilha, jamais terias descoberto o meu enigma. Mesmo enganado desta maneira, não deixou de cumprir a sua promessa e, para fazê-lo, atacou todos os calonitas que encontrou pelo caminho. Todavia, não conseguiu perdoar a mulher. Abandonou-a e ela, vendo-se desprezada, desposou com um dos amigos de Sansão, o que serviria de intermédio no casamento. Juízes 15. Sansão ficou tão irritado com isso que resolveu vingar-se dela e de toda a nação filistina. Assim, quando ia proceder à ceifa, tomou 300 raposas, amarrou tochas às suas caudas e lhe pôs fogo. Deixou então que corressem para o meio do trigo, que ficou inteiramente queimado e destruído. Os filisteus, encoralizados com tão grande perda, mandaram os mais importantes dentre eles à cidade de Tina para informar-se da razão daquele incêndio. E, tendo sabido, mandaram queimar vivos a mulher de Sansão, bem como os parentes dela. Sansão, por seu lado, matava todos os filisteus que encontrava, retirando-se depois para um rochedo especialmente posicionado no lugar chamado Etã, da tribo de Judá. Os filisteus, para se vingar, atacaram a tribo. Mas os de Judá protestaram, argumentando que, como pagavam as contribuições a que estavam obrigados e não tinham parte alguma nos atos de Sansão, não era justo que sofressem por causa dele. Os filisteus, porém, responderam-lhes que só poderia justificar pela guerra.
Após essa resposta, 3.000 homens dessa tribo foram armados à rocha onde Sansão se encontrava e queixaram-se de que ele irritava os filisteus, os quais poderiam vingar-se de toda a nação. Disseram-lhe também que, a fim de evitar tão grande mal, eles estavam ali para prendê-lo e entregá-lo a eles, rogando que o consentissem, sob a palavra que lhe davam de que nenhum mal lhe aconteceria. Assim ele veio até eles, que o ligaram com cordas e o levaram. Os filisteus, tendo sabido, vieram a ele com grandes gritos de alegria, mas, ao chegar a um lugar, que agora tem o nome de Ramatelei, por causa do que então ali se passou, próximo do acampamento deles, Sansão arrebentou as cordas, tomou uma queixada de burro que encontrou ao acaso e lançou-se sobre eles. Matou uns 1.000 homens e pôs os outros em fila. Feito tão extraordinário, jamais igualado, animou-se de tal modo a coragem que ele se esqueceu de que devia tudo a Deus, atribuindo a façanha às suas próprias forças. Não tardou, porém, em ser castigado pela sua ingratidão. Sentindo muita sede, quase a desfalecer, foi obrigado a reconhecer que toda a força dos homens é fraqueza. Assim recorreu a Deus, rogando-lhe que não o entregasse aos inimigos, embora ele bem o merecesse, mas o auxiliasse em tão preeminente necessidade. Deus, tocado pela sua oração, no mesmo instante fez brotar de um rochedo uma fonte. E Sansão deu a este lugar o nome de En-Acorré, como sinal de milagre que Deus ali realizara. Juízes 16. Desde aquele dia, ele passou a desprezar tantos os filisteus que não teve medo de ir até Gaza e hospedar-se num albergue à vida de todos. Logo que os magistrados o souberam, puseram guardas à porta da cidade para que ele não pudesse escapar. Sansão veio a sabê-lo, levantou-se pela meia-noite, arrancou as portas, colocou as costas com seus gonzos e ferrolhos e levou-os ao monte que está acima de Hebrom. Sansão, todavia, em vez de reconhecer os muitos favores que devia a Deus e observar as leis que ele dera aos seus antepassados, abandonou-se aos excessos dos prazeres e costumes estrangeiros, e foi assim ele mesmo a causa de sua infelicidade. Ele enamorou-se de uma cortesã filistina de nome Dalila, e logo que os maiorais da nação o souberam, foram ter com ela e obrigaram, com grandes promessas, a procurar saber dele de onde provinha aquela força extraordinária, que o tornava assim invencível. Dalila, para fazer o que desejavam, pregou as carícias e a adulação de que essa espécie de mulheres sabe usar para despertar o amor. Comentou com admiração os grandes feitos dele e tomou então motivo para perguntar de onde procedia aquela força prodigiosa. Ele logo imaginou o propósito daquela pergunta e respondeu, para enganá-la em vez de se deixar enganar, que o amarrassem com 7 sarmentos de videira, ele seria mais fraco que qualquer outro. Ela acreditou e referiu aos magistrados. Então eles enviaram soldados, os quais, vendo-o adormecido, o atacaram da maneira como ela instruíra. Então Dalila despertou, dizendo que alguns homens vinham atacá-lo. Sansão levantou-se, arrebentou os mamos e preparou-se para resistir. Fez-lhe Dalila então amargas censuras, porque ele não confiava nela e se recusava a revelar o que ela tanto desejava saber, como se não fosse bastante fiel para guardar um segredo que era tão importante para ele. Ele respondeu que se o atassem com 7 cordas, perderia toda a sua força. Experimentaram fazê-lo e ela descobriu, fora enganada outra vez. Continuou, porém, a insistir e ele enganou uma terceira vez, dizendo-lhe que era preciso enrolar-lhe os cabelos e atá-los com um fio. Por fim, ela tanto insistiu e de tantos modos lhe rogou, que ele, desejando agradá-la e não podendo evitar a própria infelicidade, declarou: é verdade que aprova a Deus ter de mim cuidado todo particular. E como foi por efeito de sua providência que vim ao mundo, é também por sua ordem que deixei crescer o cabelo, pois ele me proibiu cortá-lo, e é neles que reside toda a minha força. Essa infeliz mulher, mal arrancando dele tal confissão, cortou-lhe o cabelo enquanto ele dormia e entregou-os aos filisteus, aos quais ele não pôde mais resistir. Eles vazaram-lhe os olhos, amarraram-no e o levaram. Algum tempo depois,
Os grandes e os principais do povo, num dia de solene comemoração pública, davam um grande banquete em um lugar muito espaçoso, cujo teto era sustentado por colunas. Eles resolveram trazer Sansão para lhe servir de espetáculo de divertimento. Os cabelos dele, porém, já haviam crescido novamente, e ele, muito generoso, considerando o maior de todos os seus males, ser tratado com tanta indignidade sem poder vingar-se, fingiu-se ainda fraco e pediu que o levava pela mão, que conduzisse até próximo das colunas para nelas se apoiar. Ele levou Sansão e, quando este percebeu que lá estava, sacudiu-os com tal força que as paredes estremeceram e caíram por terra ao mesmo tempo, bem como o telhado inteiro dessa grande construção. 3.000 homens foram feridos e esmagados, e Sansão também, no meio deles, foi sepultado sob as ruínas. Esse foi o fim de Sansão, que durante 20 anos foi chefe de todo o povo de Israel. Nenhum outro foi incomparável a ele, quer pela coragem, quer pela força sobrenatural, até que o último momento da sua vida foi tão funesta aos inimigos. Quanto ao se ter ele deixado enganar por sua mulher, compreende-se com efeito da fraqueza dos homens, tão sujeitos a semelhantes faltas. Mas não se poderia deixar de admirá-lo bastante em tudo mais. Os parentes levaram-lhe o corpo e o enterraram em Zorá, no túmulo de seus antepassados. Capítulo 11. História de Ruth, mulher de Boaz, bisavô de Davi. Nascimento de Samuel. Os filisteus vencem os israelitas e tomam a arca da aliança. Ofni e Finéias, filhos de Eli, sumo sacerdote, são mortos nessa batalha. Ruth 7. Depois da morte de Sansão, Eli, sumo sacerdote, governou o povo de Israel. Houve no seu tempo uma grande careste. Abimeleque, que morava na cidade de Belém, na tribo de Judá, não a podendo suportar, foi com a mulher Noemi e seus 2 filhos, Quiliom e Malom, para o país dos Moabitas. Ali tudo ocorreu perfeitamente bem, e ele casou o mais velho dos filhos com uma jovem de nome Orfa, e o mais novo com outro de nome Ruth. 10 anos depois, pai e filhos morreram, e Noemi, cheia de aflição, resolveu voltar para o seu país, que não estava em situação melhor que a de quando ela o havia deixado. As noras quiseram segui-lhe, porém, como as amasse demais para tolerar que sofressem a mesma infelicidade, rogou-lhe que ficasse, pedindo a Deus que as fizesse mais felizes no segundo matrimônio, pois não havia sido o primeiro. Orfa consentiu naquele desejo, mas a extrema afeição que Ruth devotava à sogra não lhe permitiu abandoná-la e desejou ser sua companheira também na adversidade. Assim, chegaram ambas a Belém, onde veremos em seguida que Boaz, primo de Abimeleque, as recebeu com grande bondade. Noemi dizia aos que chamavam por esse nome: deveríeis antes chamar-me Mara, que significa dor, e não Noemi, que quer dizer felicidade. Ruth 2. Chegou o tempo da ceifa e Ruth, ao fim de obter alimento, foi respigar com licença da sogra. Entrou por acaso no campo que pertencia a Boaz. Ele chegou pouco depois e perguntou ao administrador quem era aquela moça. Ele o informou de tudo o que sabia dito por ela mesma. Boaz louvou muito o afeto que ela nutria pela sogra e pela memória do marido e desejou-lhe toda sorte de felicidade. Disse ao administrador que permitisse a ela não somente respigar, mas levar o que desejasse e que lhe desse ainda de beber e de comer como aos ceifadores. Ruth guardou um caldo para a sogra que levou para ela à tarde com o que havia recolhido. Noemi, por seu lado, guardava para Ruth parte do que os vizinhos lhe haviam dado para o jantar. Ruth contou-lhe o que se havia passado e Noemi disse-lhe que Boaz era um parente e homem de bem, tanto que esperava que ele tomasse cuidado dela, Ruth, que em seguida voltou a respigar no campo dele. Ruth 3. Dias depois, quando toda a cevada já estava batida, Boaz veio à sua propriedade e deitou-se na eira. Quando Noemi o soube, julgou vantajoso que Ruth se prostrasse aos pés dele para dormir e disse-lhe para fazer o que pudesse para consegui-lo. Ruth não ousou desobedecê-la, assim, mansamente, esgueirou-se até os pés de Boaz.
Ele não percebeu no momento porque estava muito adormecido, porém, ao acordar pela meia-noite, percebeu que alguém estava deitado junto dele e perguntou quem era. Ela respondeu: Sou Ruth, vossa serva, e rogo-vos que consintais que eu repouse aqui. Nada mais ele perguntou e deixou-a dormir, mas a despertou bem cedo, antes que os empregados se tivessem levantado, dizendo-lhe para apanhar quanta cevada quisesse, então voltar para a casa da sogra, antes que alguém percebesse que ela passara a noite junto dele. Porque era necessário, por prudência, evitar qualquer motivo de comentários, principalmente em assunto daquela importância. Ela acrescentou: Aconselho-vos a perguntar a alguém que vos seja mais próximo que eu vos possa tomar para a esposa. Se ele estiver de acordo, poderei desposá-lo. E se recusar fazê-lo, eu vos desposarei como a lei me obriga. Ruth narrou à sogra esse fato e ambas conceberam então firme esperança de que Boaz não as abandonaria. Ruth 4. Ele voltou à cidade pelo meio-dia e reuniu os magistrados. Mandou chamar Ruth, seu parente mais próximo, a qual disse: Não possuis os bens de Abimeleque? Respondeu ele: Sim, eu os possuo pelo direito que a lei me dá, sendo seu parente mais próximo. Boaz replicou: Não basta cumprir parte da lei, deve-se cumprir toda ela. Assim, se quiserdes conservar os bens de Abimeleque, é necessário que desposeis a viúva, que vedes aqui presente. O homem respondeu que já era casado e, tendo filhos, preferia ceder-lhes os bens e a mulher. Boaz tomou os magistrados como testemunhas dessa declaração e disse a Ruth que se aproximasse daquele parente, descalçasse-lhes um dos sapatos e lhe desse um tapa no rosto, como a lei determinava. Ela o fez e Boaz então desposou-a. Ao fim de um ano, ela teve um filho, no qual Noemi teve o encargo de cuidar, e a quem chamou Obed, na esperança de que ele a ajudaria em sua velhice, pois Obed em hebreu significa auxílio. Obed foi pai de Jessé, pai do rei Davi, cujos filhos até a 20ª geração reinaram na nação dos judeus. Fui obrigada a narrar essa história para dar a conhecer que Deus eleva quem quer ao soberano poder, como se viu na pessoa de Davi, cuja origem foi a seguinte.